Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Você sempre chega inseguro, não tem jeito, num trabalho novo, num personagem novo. E essa insegurança é que é um espaço mesmo que não está preenchido e que você vai preenchendo aos poucos. A comédia, a leveza, escorregar na casca de banana e cair sentada. Esse lugar do palhaço é um lugar realmente muito nu, de total entrega. A gente quer sempre o que a gente não tem. Então, o que é que eu quero hoje? Eu quero que um próximo personagem venha cutucar lugares que eu ainda não fui. Eu realmente estou em busca de novos mares. Essa é a Dira Paz, atriz paraense conhecida por sua trajetória marcante na televisão, cinema e teatro, e que agora se prepara para lançar o seu primeiro longa-metragem, Pazárgada, também como diretora e roteirista. Além de suas performances impactantes, Dira também é reconhecida por seu engajamento em projetos sociais e ambientais. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. Depois que eu conheci você, eu não queria mais dormir com nenhum outro homem, mas eu não tive escolha. E bem, eu nem sei quem é o pai do Tadeu. Epa! Essa mentira agora é nossa verdade. O pai sou eu, tá bom? Você me perdoa. Eu devia ter te dito a verdade. Você disse, Filó. Você disse que ele era meu filho, Ara. Ô, Filó. Meu amor. Eu te amo. Me perdoa. Eu te amo. Eu amo você, Tadeuzinho. Eu amo essa família. A Dira Paz é daquelas atrizes que parecem fazer parte do nosso imaginário. Atuando profissionalmente desde os 15 anos de idade, ela tem conseguido sempre se reinventar, em projetos experimentais até papéis consagrados como a Filó na novela Pantanal. O que será que move alguém com tanta versatilidade e potência a escolher os seus papéis? E como manter sua própria individualidade com personagens tão fortes? Dira tem as respostas para todas essas perguntas. E, para nossa sorte, são ensinamentos que podem ser aplicados em qualquer área da criatividade, e principalmente na nossa vida. Aqui, a Dira começa contando sobre a primeira cena da vida que ela se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação. Não é a minha primeira cena marcante, mas foi a que me fez entrar em contato num lugar mais transcendental. Eu já era atriz e eu tive meu primeiro arrepio, assim, da ponta das costas, da perna, até o cucuruto do cérebro. Foi em Vem Buscar-me, Ainda Sou Teu, do Gabriel Vilela. Laura Cardoso era erguida como uma Nossa Senhora no final do espetáculo. E era um espetáculo muito belo, muito imagético. E eu lembro de ter assim, tido essa sensação muito incrível. E esse momento assim, foi a certeza de que eu estava vivendo o que eu queria. Passivamente, né? Vendo uma atriz, assistindo uma atriz. Eu já era atriz, eu já tinha momentos muito incríveis, mas eu acho que eu me descobri fazendo, realizando esse lugar de onde você se reconhece atriz de verdade. Então eu faço meu primeiro filme, que é The Emerald Forest, de John Boorman, e aí eu decido ser atriz, venho para o Rio de Janeiro, entro na Casa de Artes de Laranjeiras, na Cal, passo 2 meses estudando lá e sou selecionada para fazer Ele o Boto, do Walter Lima Júnior. E ali também eu posso dizer que foi um momento que eu me peguei atriz, assim, depois da preparação de ator com Klaus Viana, foi muito especial. Eu me vi escolhendo o caminho que eu queria pegar em cena. Então, eu posso dizer que ali tem mais do que uma intuição, já tem alguém escolhendo o que vai fazer, sabe?
E se eu te perguntasse o seguinte, você imaginando a trajetória que a tua vida teve e como que ela teve conectada com o seu talento, com a sua vocação, se você tivesse que dizer a primeira cena da sua vida, talvez na infância ou na adolescência, que você olha pra trás e fala assim, caramba, tudo que eu acredito, tudo que eu sou, já estava ali a semente naquele primeiro episódio. Eu acho que além das representações caseiras, eu lembro, assim, com meu irmão Pedro, que é um ano mais novo que eu, e eu organizando, performando, sempre interpretando nas brincadeiras, coisas cotidianas, como a vendedora, a secretária. Eu acho que o meu despertar veio inconscientemente, que foi permitido interpretar em vez de fazer prova nas aulas de literatura durante um certo ano. E eu preferi interpretar, e nós fizemos um espetáculo que foi, assim, fluido na minha vida, como se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, que foi Belém, a viagem sonhada, onde eram turistas que passavam pelos lugares, né, turísticos de Belém, e a gente fez algumas cenas baseadas nas leituras de literatura. Tinha ali uma coletânea e um começo também de entrega a essa literatura que faz você se projetar nos personagens. Eu acho que isso coincide aos 13 anos, 12 para 13 anos. A leitura me fez também sonhar que eu era aquelas pessoas, aqueles personagens. E quando veio a possibilidade de fazer um teste por essa superprodução da Embassy Pictures, que estava em Belém, eu tinha 14 anos, eu fui sem nenhuma pretensão, eu fui como uma aventura e acabei ganhando o papel principal de uma maneira muito, acho que espontânea e inconsequente, mas fui eu que fui, sabe? Então, foi muito bom ter essa trajetória quase como se tivesse batido um vento na minha vida, eu fui levada por esse caminho e eu entendi essa lufada, vamos dizer assim, sabe? Sim, muito interessante aqui. Eu acho que primeiro que você falou que com seu irmão encenava cenas cotidianas, né? É, compra e venda de pão, a moça do mercado, tinha uma coisa também de trabalhar em escritório, que já tinha uma coisa com os dedos, eu lembro que a gente enrolava papel para fazer o som da máquina de escrever, pá, tá, 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 tá. E já tinha essa coisa de que quem sabia datilografar tinha uma habilidade, atender telefone, e alguém era chefa, essas atividades. Lembro também de brincar muito com as minhas amigas na Rua das Panteras, então nós éramos as Panteras, e eu fui muitas vezes a Sabrina, que eu era muito magricela. Eu lembro que eu tinha uma frasqueira onde eu tinha um espelho, um grampo, coisas assim que salvavam a gente. A interpretação, né, era brincar, era jogar, era estar numa vibração e numa brincadeira que o outro amigo reconhece, assim, muito bom. Você falou daquele episódio na sua aula de literatura que é quase como se existisse uma conexão ou uma capacidade de conectar a leitura com a vivência, né? Com a capacidade de viver os personagens. Você sente que aquilo ali foi algo que você descobriu e você até hoje você sente que você tem essa capacidade de viver através da leitura também? É contínuo, assim, quando você lê um livro, você escolhe aquele personagem que você se identifica. E no meu caso, quando eu leio um roteiro, é como se fosse realmente o primeiro contato com a existência da possibilidade de um personagem mesmo. E isso acontece com a leitura, quase como se eu conseguisse personificar aquele personagem escolhido. E na literatura é legal, porque você pode ser outros personagens que não são o seu estereótipo. Não necessariamente num livro eu sou a mulher, eu posso ser o personagem masculino que me leve a vivenciar a sua vida, sabe? Com o livro não tem questão de gênero, idade, aparência física, é uma liberdade muito maior. E acaba que você experiencia coisas que você não viveria naturalmente, mas que você pode mais tarde usar em um personagem que seja dado para você. Então, posso usar características de personagens que eu jamais viveria como physique de rôle, como aparência física, e projetar isso em personagens que me são oferecidos. Isso é uma coisa que a leitura pode proporcionar, mas eu acho que nem todo mundo tem essa habilidade, né? Porque até fazendo uma conexão com uma outra entrevista que você deu,
Que é como se você tivesse essa, digamos assim, uma predisposição para poder vivenciar os personagens que você está lendo na literatura e fosse meio que armazenando repertórios de vivências, né? As personagens que você interpretou foram ajudando a você forjar a mulher que você é, né? É, porque é uma retroalimentação. Você se descobre diferente, invocando novos olhares, novas perspectivas que os personagens te dão. Eu me descubro assim essas giras resvalando em coisas que eu não passaria normalmente. Um exemplo é tipo você ser mãe, como eu fui em Dois Filhos de Francisco, mãe de 10 crianças, sem nunca ter tido um filho. Então, assim, onde é que você vai? Onde você busca o lugar que você acessa para conectar com essa realidade? Porque o que um ator quer é que você não leve 3 segundos para acreditar que eu sou a mãe daquelas crianças. Eu não quero que você perca tempo tentando acreditar nisso. São essas verdades cênicas que você traz para a vida e que tem que ser sem fazer esforço, de certa forma. São questões definitivas, assim, você não quer deixar o espectador em dúvida sobre aquela questão. São outras coisas que você tem que já elaborar para ficar mais adiante do personagem também, para não ser só aquilo que está ali escrito, né? Na verdade, o que está escrito é sempre uma plataforma de voo, uma plataforma de mergulho, uma plataforma para ir, né? Um lugar de ir, não é um lugar de chegar. Dá a sensação de que você, com essa sua carreira longeva, que começou tão cedo, né, que você já está desde sempre com um grande banco de dados de personagens da literatura e da vida real que você vai acumulando para poder utilizar nos personagens que você está criando, né? Eu acho que a gente é feito de olho e ouvido. A gente, na verdade, é quase um serviço de bibliotecário, compartimentando essas informações, né? E elas não se confundem com o que você é no seu cotidiano. Elas são realmente fontes inspiradoras de repertório mesmo. É bom também quando você se pega já usando aquilo sem necessariamente ter tido que lembrar daquilo, sabe? Às vezes vem naturalmente. E a leitura, a primeira leitura, o primeiro contato, ele é muito definitivo nesse caminho, porque você tem que captar suas primeiras impressões, elas vão ser muito úteis para desvendar o resto todo. E isso é histórico, assim, todos os mestres apontam essas primeiras impressões como sendo o seu hardware, né, o lugar onde você armazena ali, que dizem que ator é feito dos primeiros olhares, né? A gente bebe muito na fonte. Qual foi a reação daquela pessoa ao ver aquele quadro, reencontrar alguém? São momentos assim que a gente nunca sabe como alguém pode reagir e ali você tem fontes assim de reações e de possibilidades, assim, sempre é possível uma reação inusitada. Mas você diz primeiras reações ao ler um roteiro ou numa cena, quando você é confrontada com aquela situação? Quando você lê um livro, quando você vê um filme, quando você assiste uma cena na rua, quando algo te chama atenção, alguém tem um jeito especial de se expressar, sabe? Esses primeiros olhares sobre as coisas, como é que eles te moldam, como é que eles batem em você. Tem muito diretor que não gosta de ensaiar, eu entendo isso, são diretores que gostam dessas primeiras emoções, desses primeiros olhares. Eu gosto muito quando eu sou provocada nesse sentido. Quando a gente filmava em negativo, a gente trabalhava muito dessa maneira, com mais fatalidade cênica, que era você tem poucas vezes para rodar aquela cena, você tem 3 takes, e é isso. E eu gosto de todos esses formatos, eu acho todos provocantes, acho legal também quando você é submetido a uma técnica rígida daquele diretor que gosta de ver tudo no mínimo detalhe, ensaia exaustivamente para você fazer o primeiro take. Tem gente que é assim também e você tem que ter essa predisposição de brincar, né, com o jogo de cintura, de não tentar impor o seu ritmo, porque assim você acaba se engessando de alguma maneira, sendo vítima de si mesmo de alguma forma. Pelo que você está falando, eu fantasiei aqui você sempre observando o que está ao seu redor, as reações das pessoas As minhas próprias também. também, e aquilo ali vai ficando dentro de você. E aí quando você fala que não importa a técnica ou que toda técnica tem um valor, a minha sensação é que como se, voltando ali à tua metáfora do bibliotecário,
Que é como se cada técnica trouxesse alguma coisa diferente, que às vezes está escondida e que só vai vir através de um determinado processo. Geralmente é o diretor, né, que dá esse ritmo, vamos dizer, mas assim, é muito bom quando acontece com todo mundo uma fluidez, né, de expressão, que a coisa parece que fala por si só. É como se o filme, ou a peça, ou a série, a novela, é como se tivesse vida própria o trabalho. Então, o próprio trabalho determina o ritmo das coisas. Eu lembro que a diarista que a gente fez durante 3 anos e meio com o Zé Alvarenga, ele ensaiava rodando quase, porque era comédia e geralmente valia. A gente fazia um ensaio rodando e valendo. E era sempre uma dinâmica muito fresca. E a gente sentia isso na reação da técnica. Essas coisas são preciosas, né? Porque você vai realmente entendendo que essa dinâmica ela é importante. É importante. Você não sabe tudo que vai acontecer, você só vai. E tem outros momentos que você persegue mais de 30 vezes o plano perfeito. Isso tem que ser normal, pode ser a necessidade daquele diretor naquele momento vencer a si mesmo, vencer a sua insatisfação. Às vezes isso passa por uma insegurança, né? Você sempre chega inseguro, não tem jeito, num trabalho novo, num personagem novo. E essa insegurança é que é um espaço mesmo que não está preenchido e que você vai preenchendo aos poucos. Ou de um dia para o outro, conforme a demanda, vamos dizer assim, mas esse espaço vazio, ele gera o que você não sabe, e que você sabe que você não sabe, e que você vai descobrir, que vai ter que descobrir, e é sozinho mesmo, é você decidindo você mesmo o tempo todo. Bacana que você também fala da sua relação com diretores e diretoras como parceira do processo criativo. É. Também é um processo que você aprende muito com os nãos. É importante a gente valorizar o não. Por exemplo. Não consigo xingar as pessoas. É muito difícil para mim. Chamar palavrão. E aí, por quê? Por que você não consegue? Por que que você não gosta de falar? Por que que você não experimenta falar? Sabe? Por que não? Entendi. Vai esbarrando nos seus limites e ainda o que tem ali atrás. E não escanteá-los, né? Você tem que passar por eles mesmo. Mas você sempre teve essa característica de meio que de investigar e de enfrentar esses becos sem saída? Eu tive a sorte de encontrar mestres maravilhosos que jamais deixam um não passar despercebido. Você é construído muito pelos seus nãos, as suas não habilidades. O que você não consegue fazer sobre isso? Por que não? Também uma coisa que a gente vai percebendo, a necessidade de se descascar, assim, desnudar. Um mestre, ele te deixa nua, numa forma figurada, e quando eu falo mestre, uma mestra também. O começo sempre é um desnudar-se total de um processo, mesmo inteiro, é você começar nu nesse sentido figurado, né? Disposto, né? Exposto, exatamente, no sentido de exposto. É sempre um processo psicanalítico, psicomotor também, porque o corpo é muito ativado para dar respostas e cada vez menos a gente tem menos espaço para fazer esse tipo de trabalho. E ele se mostra cada vez mais fundamental, já que um set hoje ele te deixa afastado. O vídeo assiste hoje afasta a gente bastante do centro das ideias. Antigamente, antes de existir o vídeo assiste, que é uma tela onde fica o diretor de arte, ou diretora, né? O diretor de fotografia, continuista, e a cena lá, né? O set de locação onde se filma. E essas distâncias, elas deixam de ser imediatas, porque o diretor tem que se deslocar para falar com o ator para ouvir o diretor também se desloca, ou às vezes fala através do assistente de direção. Então essas dinâmicas do novo set de filmagem, das novas expertises e tecnologias, vão dando as dinâmicas de set. A importância num filme grande de um bom diretor assistente ou de um assistente de direção é fundamental. É importante para um ator ele se sentir seguro que as pessoas estão ali para aquele momento que todo mundo para a cena acontecer. É um momento sagrado.
É muito estranho ver as pessoas olhando o celular durante a cena, porque a gente vê tudo dentro de cena. Isso tudo faz parte, você vê quem está conectado. A sensibilidade humana, a intuição vai ser incluída brevemente como o sexto e o sétimo sentidos é o sorriso, né? Isso também está sendo estudado e provado, que você saca essa troca de cumplicidade, compartilhar o agora, é uma conexão que não tem um telefone que não faça a gente sentir, a gente sente quando alguém está falando com a gente, fazendo uma segunda coisa, a gente sente quando alguém está falando com pressa, a gente sente as coisas. E isso no set, quando você está em cena, você sente se a equipe está conectada com a cena ou não. E você faz a cena mesmo assim. Só que é muito melhor quando a equipe está conectada. Mas é mais difícil ficar presente hoje em dia no set? Durante Pantanal, agora 1 ano e 2 meses vivenciando a Filó, era cotidiano, salvo os domingos, era praticamente todos os dias. Então, 9 horas falando um texto que não é a sua vida, que não é você. Ela viveu mais do que eu 1 ano e 2 meses. Durante 1 ano e 2 meses, eu fui muito mais Filó do que Dira. E isso é uma ausência de você, porque se você entra no estúdio 1 e sai às 9, você fez, em média, 25 cenas, eu já fiz todas as cenas do estúdio, você sai e entra, e é isso, é falando o texto, o próximo texto. Terminou uma cena, você começa a pensar no próximo texto, e criando, e como é que eu vou fazer, e é isso. Uma folga, Dira não existe durante esse período. Não dá tempo de olhar o WhatsApp. Então, assim, esse existencialismo, ele é um tempo da sua vida, como se você tivesse um hiato, né, da própria existência. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme? Ai, eu acho que foi um portal que se abriu com os clássicos da tragédia, Antígona. Para mim foi um momento muito especial, assim, porque a gente estudou. Estudar uma tragédia não tem como você não passar por si mesmo. Pensar nas mulheres gregas também e pensar em nós hoje, a gente vê a pouca evolução que tivemos durante esse tempo todo, socialmente falando, e eu acho que isso foi o começo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessas referências dos pensadores que não conviveram com as máquinas, sabe? Acho que eles anteveram, através de, assim, de observar o comportamento humano e estudar, que realmente a gente leva muito tempo para transformar, conseguir mudar os nossos costumes cotidianos e isso, assim, me impressiona como essa sabedoria, ela atravessou esses séculos e ela é tão contemporânea, então isso me alimenta muito. Mas depois eu acho que Freud foi um revolucionário e acho que a gente também vê uma outra primavera mais iluminista, assim, dos pensamentos mais ambíguos, com esse lugar, né, de amplitude, quem somos. Acho que essa é a grande questão, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E isso começou, assim, ter forma, eu acho. É por isso que para mim foi muito bom fazer a universidade. Eu estudava de uma maneira não cronológica as coisas, eu estudava sob demanda. Ah, vou fazer tal trabalho, vou estudar sobre isso. E fazer a faculdade me deu uma cronologia, me alimentou muito. E até terminar em Nietzsche mesmo, assim, que vem propor um olhar sobre a vida muito prático, muito verdadeiro, sabe? E eu estou tentando me atualizar com as leituras feministas, as pautas racistas e fora o universo da ficção na literatura, assim, que também eu gosto muito, tentando obedecer à ordem e resgatando os clássicos também. Quando você falou dos pensadores que não conviveram com as máquinas, eu me lembrei de você descrevendo os sets de antigamente sem celular. Sem celular, com megafone, com rádio, frequência, sem vídeo assiste, mas eu lembro muito, assim, de muitas vezes os diretores ficarem perto. Eu tive a oportunidade de trabalhar também com grandes fotógrafos, pessoas muito cultas,
Minha formação como adolescente para a vida adulta foi nos sets de filmagem. E as pessoas me alimentaram muito com a sua cultura, geralmente pessoas poliglotas, isso me impressionava, então foi uma das coisas que eu procurei fazer o mais rápido possível. Todo mundo falava francês, inglês, espanhol, tinha uma conexão comum do cinema e muita gente já tinha morado fora e isso tudo assim me alimentou muito. E os grandes cineastas, e historicamente, poder estar perto do Mário Carneiro, do Jimmy Lutfi, Walter Lima Júnior, e a lista é grande, Dona Carmen Rocha, mãe de Glauber. Tô pensando aqui que o trágico te mostrou um jeito de sentir, né? E também a dimensão do trágico, né? O trágico, ele é definitivo, ele é fatal, não se chora no trágico, né? Você vive aquela experiência, você não transborda, você tem uma vivência quase como se você pudesse observar a sua própria tragédia. É muito incrível, aí vem todos os métodos que se somam e essa maneira de interpretar hoje, que é uma maneira muito cotidiana, muito seca, naturalista, né, na sua dimensão padrão. Mas nós somos livres, temos essa questão. Eu estava lendo hoje que Otton Bastos, aos 95, está com 95, Otton está ótimo, maravilhoso, e não é chamado para trabalhar, porque realmente os papéis vão minguando, há uma diminuição, há um etarismo realmente nos interesses audiovisuais, assim, do público. O público sempre se projeta na eterna juventude. Isso é impressionante, eu acho que em breve a gente vai ter um momento revolucionário quando a gente entender que o agora é a nossa preciosidade. Sempre vai ter consumo para o agora. E eu quero essa conexão. Eu quero conexão com a realidade. Eu quero estar conectado. Eu tenho filhos jovens e crianças e eu quero vivenciar o agora deles. Isso é um desafio, é uma proposta cênica praticamente. Porque senão você vive de nostalgia e relembrando um passado que, na verdade, só você pode contar, de certa maneira. Eu fico muito feliz porque eu sou muito abordada pelos meus filmes e eu sei que, nesse sentido, o cinema ele tem uma eternidade mais ampla. Eu vou poder ser lembrada pelos meus filmes. E tá ótimo, assim, porque de resto eu quero ter novos arrepios, eu quero ter desafios que me tragam a sensação de estar sempre pela primeira vez, que é bom isso, a beça, e eu me comporto assim, eu me proponho sempre como se fosse um primeiro voo, uma primeira, que vai ser sempre, porque é sempre com uma turma diferente, é sempre com conexões novas, então você faz novas abordagens nos seus neurônios, e eu quero que isso seja estimulante, porque eu quero uma longevidade saudável, presente, conectada com a realidade. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Olha, eu fiz coisas muito radicais no cinema e me orgulho muito disso, porque é exposição, é a palavra que for, um desnudar-se, mas é um ir em lugares onde as pessoas não vão normalmente. Na televisão também, por algum motivo, eu fui levada para a comédia de uma maneira que foi os lugares onde eu mais me senti me desnudando, mais do que nas tragédias que eu fiz. Acho que fazer a Norminha de Caminho das Índias na televisão, fazer a Diarista, fazer no cinema O Casamento de Luiz, ir para a comédia, para a leveza, escorregar na casca de banana e cair sentada. Esse lugar do palhaço é um lugar realmente muito nu. E posso considerar que continua sendo, é um lugar de total entrega. E a gente é capaz de coisas impensáveis. Me orgulho muito de transitar, na verdade, né, nesses extremos. Eu toquei panela com orquestra sinfônica de Brasília, orquestra nacional, no improviso, e dancei, cantei com Roberto Carlos, e não sou cantora. Fazer essas coisas que, mais do que a dificuldade de uma cena,
momento que você vê que você se entregou ali e vivenciou o perigo de perto e se saiu bem. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Olha, eu me lembro piamente quando nas minhas primeiras entrevistas, muito nova, 17 anos, as pessoas vinham conversar comigo e por saberem que eu era do norte do Brasil, tinham uma reação de admiração ao perceberem que eu era uma pessoa altamente capacitada para falar sobre o que eu estava fazendo, e isso me chamava muita atenção, sabe? É um estereótipo que tentaram me enquadrar como uma pessoa popular, e eu acho que isso foi meu trunfo o tempo todo. Reverter isso foi muito bom para mim. Hoje eu posso me orgulhar de ter uma gama de personagens populares diferentes entre si, representando vários perfis desse Brasil gigante e, ao mesmo tempo, ter conseguido, de certa maneira, uma diversidade de personagens, e isso é o que eu busco, é o que eu gosto de fazer. E quando eu falo disso, é muito mais do que mudar o cabelo. Me lembrei aqui você falando de atuar com seu irmão nessas cenas de coisa cotidiana, né? Como se soubesse dessa sua variedade de como transformar esse corriqueiro em algo talvez digno de tragédias. A gente quer sempre o que a gente não tem. O que é que eu quero hoje? Eu quero que um próximo personagem venha cutucar lugares que eu ainda não fui. E eu tenho dito não para vários projetos que me tragam lembranças de coisas já vividas, que eu já realizei de alguma forma. Eu realmente estou em busca de novos mares. Isso é uma inquietação que eu acho que tem que ser respeitada. Mas por que você quer essas coisas novas? Porque a gente sempre quer o que ainda não viveu. Algumas pessoas, né? Nem todo mundo tem essa busca. Eu quero muito, eu quero experimentar o novo, uma coisa inusitada. Quando você lê, você sente, você se projeta naquilo, ou aquilo te faz lembrar uma coisa que você já fez. Quando te faz lembrar uma coisa que você já fez, você sente na leitura. É muito difícil fugir da essência das coisas. Quando ela se revela, você decodifica. Eu acho que isso, pelo visto, também é uma capacidade sua, né? Nem todo mundo tem essa conexão com a essência. Mas isso é o tempo mesmo. 39 anos de carreira, são muitos anos, né? Nessa busca do próximo projeto. A gente sempre está atrás do próximo projeto. Ele ocupa você. Eu tô num momento de folga. E é muito bom também estar sem personagem dentro de você, te cutucando, querendo entrar para você olhar as coisas pela ótica dele, sabe? Porque tem esse tempo na criação. Aí eu sei que eu vou fazer Pantanal, meu próximo trabalho é esse. Então, o teu olhar já fica, se ouvir uma música, isso já te remete àquela coisa, aquele perfil. Você já começa a buscar um universo que ele te alimente. Então é bom também ficar no deserto, sabe? Você falando assim, me parece que é quase como que quando você falou que você estava na faculdade, que gostava de escolher as matérias para pegar, é quase como que se cada personagem fosse um curso ou uma matéria que você tá a fim de pegar, né? E a gente tem também esse momento que é maravilhoso, que é quando acaba. É um ciclo de início, meio e fim. Lógico, tem atores que podem viver com o mesmo personagem a vida inteira. E é lindo isso, poder viver com um espetáculo. Conheço vários amigos que têm um espetáculo que dá para eles fazerem a vida inteira. E é lindo isso. E eu acredito nisso. Isso é um entretenimento, né? O interesse das pessoas sempre em busca de um novo olhar. Eu fico muito feliz. Eu tive a oportunidade de ir num festival de música agora esse final de semana, que é uma plateia jovem que se renovou por conta de alguns últimos trabalhos. E eles falam comigo se referindo a isso. É muito lindo, a gente se renova com isso. O próximo trabalho eu quero conectar, eu quero fazer uma coisa para o meu filho, que o meu filho assista, infantil. A gente vai tendo esses desejos e a gente vai plasmando com o universo para atraí-los, né, de alguma forma. Eu quero fazer muita coisa e eu tenho a sorte que eu vou ter uma máscara que está em plena transformação para a maturidade. Virão novos perfis de mim nos próximos anos, eu espero.
qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Eu ouvi uma vez, Dira, você não trocou sua identidade. Você tem que ocupar e se apropriar do seu território conquistado. Ouvi isso uma vez e foi uma amplitude imediata de conceito dentro da minha cabeça. A gente faz tudo para conquistar um território, é um pecado você não se apropriar dele. É uma coisa inconclusiva, inconsistente, você desejar um território e não se apropriar dele, e usufruir para o bem de todos dessa apropriação. Isso foi um recado metafórico que fez muito efeito dentro de mim. É preciso a gente aprender a atualizar a nossa identidade, entender os próximos passos de acordo com o território que você está lidando. Como que você trouxe isso para a prática? Veio para o olho, veio para a voz, vem aquelas coisas que vêm e se estabelecem por conexões conclusivas, né? Eu entendi a mensagem dentro de mim. São mensagens de como você se comunica também com as pessoas. Essa apropriação desse território quer dizer amadureça, quer dizer, assuma que isso faz parte de você. Todos esses são processos de amadurecimento. Partir para o próximo nível. Qual é o próximo entendimento? Porque entender é agir. Não adianta entender e ser passivo aquilo. Quando você entende dessa maneira como eu descrevi, que vem para o olho e tal, é porque isso vai fazer parte da sua ação. Aí fica meio imediata e vira compreensão. E isso fica definitivo em mim. Não é mais um lugar que eu vou revisitar. Já é um aprendizado. Vamos partir para outra coisa agora, porque é muita coisa que a gente tem que aprender. A gente aprende muito tarde a usufruir da melhor parte. Mas então você diria que esse território que você está se referindo é a maturidade? É o tempo, né? São as minhas conquistas pessoais e públicas que fazem parte desse meu corpo, desse meu território. Contabilizar isso historicamente, para que isso faça parte do meu agora. Eu nem falo de maturidade, porque eu não gosto de falar do futuro. Eu gosto de falar do presente. Eu quero as coisas para agora. A minha conexão, como eu te disse, é com a realidade. O futuro, ele parece uma projeção. Eu quero coisas que vão acontecer no futuro, mas eu estou fazendo coisas por ela agora, para que elas aconteçam no futuro. Acho que amar é agir. Eu não entendo amor que não seja feito com ação. A parte platônica, ela não desloca energia, ela não atua, ela embota. E que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Sem dúvida nenhuma, assista um filme, leia um livro, tente ir atrás dos mestres. Eu fiz muitos cursos no Rio. Antes de fazer a Unirio, antes de fazer a faculdade, antes de decidir, eu fui para a faculdade quando acabou a Embrafilme, que eu falei, bom, acabou a Embrafilme, vou ser professora de arte, ficar perto do que eu gosto, vou fazer faculdade e vou decidir depois qual é o rumo que eu vou tomar. Eu sempre gostei de ter planos B para as coisas e eu tinha plano B. Plano B para mim é uma sabedoria. Você vai filmar, choveu, você tem que ter um plano B. Eu diria, assista os colegas e vá atrás dos mestres. É esse conselho que eu daria. É porque, às vezes, muita gente tem talento e não tem vocação, né? A vocação é a persistência. Eu acho que a vocação dá mais certo do que talento. Mas beba na fonte de quem você admira. Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Ai, continue assim, Dira. Você é uma macaca que pula de galho em galho, desloca energia e que me penduro e continuar brincando, alimentando essa força, essa energia de vontade de ver um novo dia nascer e estar pronta para viver. Assim como o episódio 23 com Chico César, foi só depois de ouvir algumas vezes essa entrevista e refletir sobre o que a Dira falou que eu consegui entender uma coisa muito importante sobre ela. Durante a entrevista eu já tinha entendido que a Dira tem uma relação muito especial com a atuação, ancorada nessa sua capacidade de se projetar nos personagens, um talento que ela descobriu bem cedo através da leitura. Esse é um exemplo de um talento que às vezes nem todo mundo entende que é algo único,
porque teoricamente todo mundo consegue se projetar em um personagem durante a leitura. Mas quando essa experiência é marcante a ponto de definir a percepção da própria vocação, como foi o caso da Dira, isso mostra onde é que está a sensibilidade artística de alguém. E a nossa sensibilidade é a linguagem que a gente usa para conversar com o nosso instinto, ou com o nosso eu artístico, algo que a Dira faz o tempo todo. Ela usa o instinto para escolher os seus papéis, para se observar e observar os outros, e vai armazenando essas reações e emoções para poder construir suas personagens. Eu achei a princípio que para ela a busca por novas parcerias e por desafios oferecia uma oportunidade dela acessar todo esse vasto conteúdo. Mas eu fui entendendo que a relação dela com a atuação era muito mais profunda do que uma desculpa para acessar a sua biblioteca emocional. A Dira também é formada em filosofia, e ela cita alguns pensadores como responsáveis por terem aberto sua cabeça. Foi aí que eu me toquei que ela também é uma filósofa. Mas o que é ser uma filósofa? É ter na sua vocação a construção de uma visão própria de como a vida deve ser vivida, e nos melhores casos, viver a própria vida a partir desses princípios. Me lembro de uma frase do Drummond dizendo que ele admirava muito o Vinícius de Moraes, porque ele tinha sido o único poeta a viver sobre o signo da paixão, ou seja, da poesia em estado natural. E eu enxergo muito isso na Dira, a busca por viver a sua crença. A Dira já fez vários papéis ao longo da sua vida e da sua extensa trajetória no audiovisual, mas a sensação que eu fiquei é que todos esses filmes, novelas, séries e curtas são vestígios que ela tem registrados do processo de ir entrando cada vez mais em contato com quem ela é. E esse sim parece ser o seu grande objetivo. Por isso que ela não consegue pegar papéis que não vão desafiá-la. Por isso que ela enxerga o futuro como uma consequência do presente ou da presença. Por isso que os celulares e o vídeo assist são tão problemáticos em um set, porque eles atrapalham essa chance de ouro de explorar os seus limites e os seus nãos. E por isso que as tragédias gregas abriram a cabeça dela, oferecendo uma maneira tão intensa de viver as experiências das personagens. E por isso que ela ficou tão fascinada com o humor e a sua capacidade de fazer alguém se expor. A sua filosofia é encarar o agora como uma proposta cênica de autoconhecimento. E outro aspecto que parece fazer parte dessa sua filosofia é a mentalidade da primeira vez, porque a Dira entendeu que experimentar algo novo tem como efeito colateral a presença e esse inevitável contato com a essência. Na biografia do pintor Renoir, escrita pelo seu filho, o diretor de cinema Jean Renoir, ele conta que a filosofia de vida do pai era do graveto no rio, se deixando levar para onde a vida o conduzisse. E eu me identifiquei tanto com essa imagem que eu tentei adicionar essa filosofia à minha maneira de enxergar a vida. Mas eu acho que eu acabei de ganhar mais uma. Foi muito bonito ver a maneira com que a Dira enxerga sua trajetória de autoconhecimento, como uma criança empolgada brincando de galho em galho, ansiosa pelo nascer de um novo dia. Você pode acompanhar o trabalho da Dira Paz através das suas redes sociais e nos filmes, séries e novelas, que estão distribuídos por todas as plataformas de streaming. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Fabrício Zava. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.